Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar com você sobre algo que afeta uma parte enorme da população feminina. A verdade é que as mulheres tendem a fazer mil coisas e assumir tantas responsabilidades que fica muito difícil fugir dela, a famosa ansiedade. Sim, ainda mais para as brasileiras, já que, segundo uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde, a OMS, feita no ano de 2019, o povo brasileiro é o povo mais ansioso do mundo. E o título vem do fato de que o país tem a maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade no mundo todo. E o relatório ressalta ainda que o Brasil está, sim, em meio a uma epidemia de ansiedade. Mais uma epidemia para a gente lidar. Homens e mulheres sofrem de ansiedade, porém, estudos da Universidade de Cambridge revelam que as mulheres tendem a ser mais ansiosas e que o número de mulheres com distúrbios de ansiedade é pelo menos 2 vezes maior do que o de homens. Fato confirmado também pela Associação Americana de Ansiedade e Depressão, que aponta ainda os fatores sociais como agravantes nos casos de distúrbio de ansiedade. Isso fez um completo sentido para mim. Como que soou aí para você? Me conta. Antes de continuar, eu quero que você se inscreva aqui no canal, tá bom? Clica no sininho e deixa o seu like, deixa aqui o seu coração, compartilha este vídeo. Então vamos lá. O transtorno da ansiedade, ele é tratado como um tabu em muitos lugares. E as pessoas lutam contra a ideia de tomar o medicamento por causa de preconceitos ou lutam ainda contra a ideia de procurar psicoterapia porque é coisa de gente louca. E quando procuro, normalmente não contam para as pessoas mais próximas por vergonha. Tudo isso atrasa um processo de melhora. Seja qual for o tema, se você for pelo chamado senso comum, acaba meio perdida em meio a tantas informações deslocadas e histórias do conhecido, formando uma opinião sem base alguma e que é muito prejudicial, em especial quando se trata de distúrbios e transtornos invisíveis, mentais, que precisam ser tratados o quanto antes para que não agravem. Por isso, hoje você poderá entender um pouquinho mais do que se trata a ansiedade para compartilhar informações claras e concretas e até mesmo ajudar ou a si ou a outras pessoas. É algo bem interessante, sabe por quê? A ansiedade é aquele sentimento, aquela sensação que acontece por causa de uma excitação excessiva. Isso tem a ver com o nosso sistema nervoso, ou seja, é como se o seu cérebro identificasse uma situação de perigo aparente, algo bem próximo do medo, provocando diversos sintomas físicos, como taquicardia, tremores, tensão muscular, suor, dor de cabeça. Se a nossa percepção nos alerta para uma situação de perigo, então acontece esse estado ansioso. Quando as crises são recorrentes e intensas, elas são chamadas de crise ansiosa aguda, que também é conhecido como síndrome do pânico. Essa excitação excessiva do nosso sistema nervoso, ela acontece por causa dessa descarga de um neurotransmissor. A gente tem vários. Neurotransmissor é um agente químico, né? E esse agente químico, ele acontece também nessa transmissão do impulso nervoso. Então, a gente tem alguns exemplos de neurotransmissores: a adrenalina, a dopamina, a serotonina. E no caso, o neurotransmissor responsável aqui por essa descarga é a noradrenalina. O funcionamento comum do nosso sistema nervoso faz com que a sua excitação seja uma forma de estimular para a luta ou para a fuga. Em tempos remotos, isso funcionava super bem, claro. Por exemplo, em situações de caça e de sobrevivência do ser humano. Porém, na atualidade, isso transcende e muito o perigo de vida biológico. Não é mais apenas uma questão de sobrevivência física. Hoje em dia, há também uma questão de sobrevivência social. E sendo assim, o estado ansioso pode ser disparado por fatores diferenciados. Os perigos seriam algo como a possibilidade de perdas de status, de controle, de poder econômico, de afeto, de amizade, de prestígio, de vantagens ou de oportunidades para realizar algo na vida. Você se identificou com algum desses perigos? Sim, é exatamente sobre isso que eu quero falar com você agora. Sobre como funciona essa ansiedade e como lidar com esses monstros, essas minhocas na nossa cabeça que a gente vai alimentando o tempo todo, causando uma ansiedade generalizada, chamada de epidemia pela OMS.
Vou te falar um pouco mais sobre a ansiedade, porque é algo que afeta muitas mulheres. Como lidar com ela? Eu vou trazer aqui algumas dicas muito boas. Quando enfrentamos alguma dessas chamadas situações de perigo, o nosso organismo ainda nos coloca em estado de luta ou fuga. Infelizmente, quando a mulher, ela se encontra em algum desequilíbrio emocional, uma situação desconhecida ou inesperada, ela já pode ser o suficiente para disparar estados ansiosos e é como se a sua cabeça começasse a funcionar bem depressa, tentando encontrar uma forma de se livrar desse perigo do jeito que for mais rápido. É semelhante mesmo ao exemplo de enfrentamento de um animal selvagem. Porém, esses nossos monstros normalmente são outros. O problema é que a mente é incapaz de experimentar uma sensação de repouso e conforto se o problema não tiver uma solução mental imediata. Essa aceleração, esse movimento da mente, em grande parte das vezes, também causa uma confusão mental e, por não encontrar uma saída, uma ação eficiente, essa sensação de perigo, ela é aumentada, o que gera maior necessidade de encontrar uma forma de se livrar do perigo e assim começa um círculo vicioso que só faz aumentar o estado de ansiedade. Complicado, né? Como sair dessa rodinha do rato? Como eu já falei em outros vídeos, a mulher tem feito cada dia mais coisas, assumindo inúmeros compromissos e papéis diferentes. Ela se cobra, quer atender a tudo e a todos, quer chegar a um padrão de beleza inatingível, quer fazer o seu melhor no trabalho, mostrar que é capaz, que é útil, que é suficiente. E como se não bastasse essa cobrança interior, a sociedade em geral cobra também. As mulheres são submetidas a constantes pressões desse sistema da sociedade. Quer alguns exemplos? Quando você é criança, as pessoas te perguntam: o que vai ser quando crescer? Quando você termina o ensino médio, que faculdade você vai fazer agora? Terminando a faculdade, e aí, escolheu sua pós? Se você está sozinha, você precisa namorar, já está na idade. Se está namorando, quando vai se casar? Se está casada, quando vai ter filhos? Se está trabalhando fora, quando você vai ter um tempo para ficar em casa com a sua família? Se não trabalha fora e tem um negócio doméstico, eu vi uma vaga para você, por que você não se inscreve? Quem nunca ouviu nenhuma dessas perguntas? Somos treinadas para o sucesso, mas nunca para o erro. Não somos preparadas emocionalmente para lidar com as nossas frustrações e conflitos e muitas vezes nem aprendemos a ouvir ou a dizer a palavra não. Alguns sintomas clássicos da ansiedade incluem irritabilidade, constante tensão ou nervosismo, problemas de concentração, dificuldade em controlar os pensamentos e ou esquecer o objeto de preocupação, além de tremores nas mãos e em outras partes do corpo. Que tal fazer uma autoanálise agora? Responda aqui com sinceridade. Você se sente nervosa constantemente? Você tem dificuldades para dormir? Você tem pressentimentos negativos com muita frequência? Se preocupa demasiadamente com tudo e com todos? Costuma ter dores de cabeça muitas vezes na semana? Esses são apenas alguns dos sintomas que podem significar que você está sofrendo sim de ansiedade. Tem alguns testes online para você fazer. Esses testes vão te ajudar a se compreender melhor e entender que tipo de ajuda você precisa. Lembre-se sempre que um teste online não pode ser entendido como um diagnóstico, mas pode ser sim um caminho para buscar a ajuda adequada. E, por falar em ajuda adequada, agora o pulo do gato. Vamos lá, nessa última parte do vídeo eu quero te falar algumas dicas para combater o terrível transtorno que acomete a maioria das mulheres. Você sabe que só no Brasil 8,6 milhões de brasileiros possuem transtorno de ansiedade e principalmente as mulheres. Então, vamos entender algumas medidas que podem fazer toda a diferença nesse combate à ansiedade. Algumas recomendações aqui. A ansiedade, ela é prejudicial tanto emocionalmente quanto fisicamente e causa muito sofrimento. Precisamos, antes de qualquer coisa, lembrar que não é apenas frescura, ou como diziam os antigos, falta de uma boa surra, falta de uma enxada. Eu digo isso porque, infelizmente, ainda hoje,
Com muita informação, as pessoas reproduzem essas falas de uma maneira muito semelhante aos antigos e querem tratar a ansiedade no susto, com um tipo de tratamento de choque ou com um bom chacoalhão. Como uma curiosa e estudiosa da saúde emocional, eu posso dizer com toda a convicção, isso não vai funcionar. E, por falar nisso, algumas outras coisas que não funcionam para ajudar uma pessoa com ansiedade são críticas, julgamentos e irritação. Se você não souber o que dizer, prefira apenas estou com você. Então, agora vamos falar de como podemos aliviar um pouco a ansiedade. Dica 1. Dormir. Sim, parece bobo, não é mesmo? Mas não é. Já está comprovado que o sono no organismo, ele recupera e cura. Precisamos sim de horas suficientes de sono para realmente nos sentirmos renovadas. E caso você esteja pensando, não tenho tempo para dormir, para tudo. Dormir o suficiente, dormir bem, são um investimento na sua saúde e na sua produtividade. Dica 2. Evitar o excesso de álcool ou de cafeína. Eles são estimulantes e vão acelerar ainda mais os seus pensamentos, o que pode até mesmo gerar uma crise de pânico. Dica 3. Atividades prazerosas e relaxantes. Pode ser tudo. Eu poderia dizer aqui 1 milhão de atividades, mas só você sabe o que é bom para você. Então, enquanto para algumas mulheres yoga é uma delícia, altamente terapêutico, para outras é uma sessão de tortura. Então, procure você é a melhor especialista em você. Pode ser uma massagem relaxante, meditar, ouvir música, dançar, observar os pássaros, jogos de tabuleiro, pintar numa tela, ler um romance, sexo, sei lá. Você tenta, inventa, tá bom? Quarta dica, comer corretamente. Algumas pessoas costumam literalmente engolir a ansiedade e outras acabam não comendo nada. Então, cuidado com os exageros para ambos os lados. O ideal é escolher alimentos leves, investir em frutas e sucos e não pular nenhuma refeição. Dica 5. Exercício físico. Em algum lugar você precisa descarregar e não vale de forma alguma que seja em pessoas ou no seu bichinho de estimação. Então, que tal escolher um exercício físico? Outra atividade que tem se provado muito eficaz no combate a diversos transtornos emocionais é a dança. Sim, rebole, mexa as ancas. Quando uma pessoa dança, acontece uma liberação de endorfina, de dopamina, de serotonina. Então, ocorre um milagre no seu corpo. Acontece todo um relaxamento, proporcionando uma sensação de leveza e liberdade. Logicamente, aqui vale a mesma regra da atividade relaxante. Encontre uma atividade física que tenha mais a ver com você. Atividades de impacto, por exemplo, ajudam a trabalhar a agressividade. Artes marciais ensinam ter autocontrole e assim cada atividade tem as suas vantagens. Mas o importante é que você tenha uma prática diária de exercícios físicos. Sexta dica, encontre o gatilho. Qual a razão principal da sua preocupação? É o seu trabalho? É a sua família? Algumas pessoas específicas? Um lugar? Encontre o padrão. Caso não seja algo claro para você, tenha um diário onde você vai escrevendo seus momentos de ansiedade e depois de alguns dias, relendo isso, você poderá descobrir qual o gatilho que desencadeia suas crises. Esse é um passo muito importante, pois normalmente o foco está nos sintomas. Seria mais ou menos como tratar uma febre sem tratar a infecção. A febre vai voltar, por isso procuramos a causa e, trabalhando nessa causa, os sintomas serão eliminados. Dica 7. Confie nas pessoas à sua volta. Confie na sua família, nos seus amigos. Eles serão a sua rede de apoio. Converse com as pessoas que te amam sobre suas dificuldades, sobre o que está passando, o que está acontecendo, sobre o que tem te deixado com medo, nervosa. E compartilhe quando estiver se sentindo sobrecarregada. Peça ajuda. Aprenda a pedir ajuda. Isso é importante. Além disso, confie na ajuda de um profissional para mudar os seus padrões de comportamento nocivos que têm contribuído para a ansiedade. Existem muitas abordagens terapêuticas que podem te ajudar. Confie. Dica 8. Encontre sua força. Onde está a sua força? Você já descobriu? Conecte-se com ela, com toda essa sua força feminina, toda essa graça única de ser mulher. Encontre-se e conheça-se melhor. Permita-se ser quem você é e então ame-se. Se quiser entender melhor essa força, você pode ver aqui mesmo neste canal. Tem um vídeo especial a respeito. Eu tenho certeza que este vídeo vai abrir os seus olhos.
Dica 9. Envolva-se em alguma causa. O senso de propósito nos ajuda a tirar o foco de nossas dores e preocupações. Se envolver em um trabalho voluntário, em um projeto social, em uma causa na qual você acredite, ainda tem outros benefícios, como a liberação de endorfinas, os neurotransmissores que provocam a sensação de prazer, ou seja, ajuda a diminuir o estresse. Pesquisas realizadas nos Estados Unidos, na Universidade de Michigan e também na Universidade de Stony Brook, apontaram que os envolvidos em trabalhos voluntários apresentam uma carga de estresse muito menor e manifestam maior equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. E ainda vivem 4 anos a mais. E claro, além de tudo, saber que você está ajudando também é compensador por si só. Dica 10. Seja grata. Isso mesmo. A ingratidão nos mantém presas nas situações ruins, enquanto a gratidão nos impulsiona a sair delas. Faça o seu caderninho da gratidão ou o seu pote da gratidão e crie o hábito sempre de colocar ali os motivos para agradecer. Um por dia, pelo menos. E nos momentos em que se sentir ansiosa, olhe para eles, leia cada um, foque nas coisas boas que têm acontecido na sua vida. Como disse sabiamente William Shakespeare, a gratidão é o único tesouro dos humildes. Então, gostou dessas dicas? Espero que este vídeo te ajude muito a se conhecer melhor, a se cuidar, a se amar. Você é importante e é mais forte do que você imagina. Os momentos difíceis vão passar e o que vai restar é o que você aprendeu com eles. Por isso, minha última dica especial é, nos momentos difíceis de ansiedade, medo, preocupação, pergunte a si mesma, o que eu posso aprender com isto? E então, tendo respondido, siga em frente, empoderada, fortalecida e mais mulher do que nunca. Até o próximo vídeo. Por isso, hoje eu quero, por exemplo, em situações... E o nosso sistema nervoso nos coloca. E como se a sua cabeça começasse a funcionar bem. E é como se você sabe que no mundo são 8,6 milhões. O mundo é ótimo. Não, volta aqui. Hashtag gratidão é ótimo.